Vamos direto ao assunto, meu amigo. Vamos lá. Uma coisa que eu acho linda no tabernáculo, que ele foi feito com todos os detalhes dados por Deus. Sim. E cada uma das peças do tabernáculo representa alguma coisa relacionada a Jesus. Você podia falar para a gente, começar falando como que era o caminho que o sacerdote fazia, ou o sumo sacerdote, por onde ele entrava, o que ele fazia? Conta para a gente aí. Absolutamente, pastor. Esse modelo, né, do tabernáculo está completamente baseado no que era o princípio do Jardim do Éden, né? Então, se a gente for lembrar, no Jardim do Éden, depois que o homem saiu, Deus colocou um querubim com uma espada flamejante no caminho para a árvore da vida. A Bíblia é específica falando da árvore da vida, né? Então, quando a gente fala de caminho, a gente está falando exatamente o que Jesus falou. Eu vou posicionar aqui o tabernáculo. Essa entrada aqui é do lado leste do tabernáculo, que é exatamente a mesma entrada no Jardim do Éden, só que a Bíblia fala de Oriente, né? E no templo em Jerusalém também. Então, o sumo sacerdote, obviamente, o caminho dele era chegar até a Arca da Aliança, que ficava aqui no fundo, que era o lugar mais íntimo do tabernáculo, onde ali ele oferecia e recebia a palavra do Senhor. Isso tudo, cada detalhe é tipificado na pessoa de Jesus, exatamente. Então, por exemplo, nesse caso, a gente percebe que a religiosidade em Israel ela era excludente, né? Porque o povo ficava lá fora, o sacerdote, primeiro ele que entrava lá no primeiro lugar, que era o lugar do sacrifício, ali dentro do lugar santo, só os sacerdotes podiam entrar, e no santo dos santos, só o sumo sacerdote. Fala para mim, por que o tabernáculo só tinha uma porta de entrada? Porque só tinha uma forma de entrar na presença de Deus, né? Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, Deus tinha que estabelecer um princípio, e até mesmo nas cores do véu que Deus determinou nessa entrada principal, está escondido alguns princípios e símbolos da pessoa de Jesus. As cores que ele utiliza, a figura do querubim guardando a entrada, e essa é a razão pela qual só poderia entrar na presença do Senhor quem fosse trazer uma oferta, que era um sacrifício que ia ser apresentado nesse altar. E outra coisa, no Jardim do Éden, os querubins ficaram guardando a porta para que o homem não tivesse acesso à vida eterna, comendo do fruto da vida, da árvore da vida, e ficasse em pecado. No caso de Jesus, este caminho é um caminho de purificação também, não é? Quanto mais para dentro você vai, mais você está indo purificado na santidade que Jesus fornece. Então, a porta, gente, só tem uma porta, porque só tem uma porta para a salvação, que é Jesus. Ele disse, eu sou a porta, não é isso? A porta das ovelhas. Depois da porta, Márcio, o que eles encontravam? O primeiro lugar era o altar de sacrifício, que era aqui onde eles apresentavam os animais. Aliás, eles vinham para essas mesas que estão aqui ao lado, e os sacerdotes preparavam o sacrifício que era apresentado e queimados nesse altar de sacrifícios, né? Um altar de bronze, né? É um altar de bronze. O bronze significa redenção na Bíblia, né? Então, é interessante que, da mesma forma que a primeira coisa que as pessoas viam era um altar de sacrifício, um lugar da morte, hoje a primeira coisa que a gente tem que ver quando entra na igreja, na presença do Senhor, é Jesus, né? E ele está representado nesse altar também, que ele foi o sacrifício que foi colocado no altar em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Não, e essa era uma experiência com todos os sentidos. Por quê? Porque ele sentia o cheiro do sacrifício quando ele era queimado, eles tinham a visão, eles ouviam o cordeirinho sendo morto, porque quem trazia o sacrifício era a pessoa que ia lá para ter os seus pecados perdoados. Ele trazia um sacrifício perfeito, dava na mão do sacerdote, o sacerdote degolava e depois queimava lá no altar. Então era uma experiência com todos os sentidos, né? Eles tocavam no cordeiro,
Tá? Então, todos os sentidos, visão, olfato, audição, não é isso? E até as orações que eram feitas, eles repetiam. E aí, então, ali o altar de bronze representa a morte de Jesus, não é isso? Representa a morte de Jesus, exatamente, sem dúvida. É aqui que o cordeiro era imolado, né? Apresentado a Deus. Eu gosto dessa a Bíblia sempre coloca sobre uma oferta, né? E o que eu acho interessante, se a gente voltar lá no Gênesis, quando Deus realizou o primeiro sacrifício dentro do Éden, né? E apresentou ao homem as vestes que ele se vestiu, né? E teve que matar o animal primeiro, né? Exatamente. O senhor, como um profundo conhecedor do hebraico, sabe que essa palavra sacrifício, ela significa uma oferta de aproximação. Ou seja, Deus ofereceu ao homem uma oferta de aproximação a ele, quando ele entregou aquelas peles ao homem, e o homem aceitou. Então, é uma figura muito bonita de você saber que logo na entrada, esse homem trazia exatamente o que Deus pedia a ele. Não existe nem um caminho para Deus que não passe pelo sacrifício de Jesus. Exatamente. Quer dizer, não são as boas obras, não é você cantar bonito. Não. Se o sangue de Jesus não for aplicado na sua vida, não tem jeito. Amém. É a mesma coisa lá no Êxodo, né? Mesma coisa no Êxodo. Sem o sangue do Cordeiro nas portas, não haveria salvação e os primogênitos morreriam, né? Exatamente. Não tem atalho, né? Não dá para passar por debaixo aqui, pular a cerca, não tinha jeito. Tinha que ser. Ou seja, a porta é Jesus. A porta é Jesus, o caminho e é o Jesus. Sacrifício, logo em seguida. O sacrifício é Jesus. E depois do sacrifício? A próxima etapa, obviamente, é a pia, onde eles colocavam a água, né? E ali eles se lavavam, se purificavam no ritual antes de entrar no lugar santo. Que, obviamente, essa água ela simboliza a palavra do Senhor que nos purifica, né? Que nos lava. A Bíblia fala da lavagem da palavra, né? Que o marido deve amar a esposa, purificando-a pela lavagem da palavra. Então, é a Bíblia. Quer dizer, depois do crente entrar pelo caminho, aceitar Jesus, o sacrifício de Jesus é que perdoa os seus pecados, mas em seguida ele precisa da Bíblia, né? Para poder continuar crescendo. Exatamente. E é interessante que essa pia ela provia também o reflexo do sacerdote na água, né? E a Bíblia fala que a palavra ela revela quem nós somos. Ele é o espelho, né? É um espelho, né? Eu acho interessante essa figura aqui. É uma coisa que a gente não imagina, né? Mas se você... eu fico olhando essa maquetezinha aqui várias vezes quando eu estou filmando, quando eu estou preparando a filmagem, eu fico imaginando o que seria essa experiência de entrar ali. Obviamente que hoje a experiência de experimentar o Espírito Santo de Deus, a água também, ela simboliza o Espírito Santo de Deus, ela é muito mais forte, vamos assim dizer, né? É mais forte, esse talvez seja o tema, mas não deixa de ser uma forma maravilhosa que Deus deu. Eu gosto muito daquela passagem de Hebreus, capítulo 9, versículo 5, onde fala que esse tabernáculo é uma figura e sombra das coisas celestiais, né? Eu acho muito lindo isso, porque a sombra, ela é uma pequena demonstração do que é o céu, né? Eu gosto de usar essa ilustração da minha mão. Eu estou com a luz aqui em cima e tem uma sombra aqui embaixo da minha mão. A sombra ela é 2D, mas a minha mão é 3D. Então, a sombra, ela não vê que, por exemplo, eu tenho uma textura, que eu tenho uma cor. Ela não vê, por exemplo, que eu tenho uma aliança na minha mão, não vê a espessura, não vê, enfim, os meus dedos gordos aqui, mas o que é importante, o que eu percebo quando leio a Bíblia, como Deus vai dando progressivamente a revelação da presença e da glória dele na revelação ao homem, né? E o tabernáculo foi talvez um dos, se não o maior deles, acho que depois do templo, obviamente, mas foi uma grande manifestação da revelação de como entrar na presença de Deus, né? Agora, é interessante que em Israel existia uma multidão de pessoas. Então, esse altar de sacrifício, ele sacrificava o tempo inteiro, né? Todo dia. Agora, para entrar no lugar santo, já não era toda hora.
o sacerdote tinha que entrar uma vez por dia para renovar, né, o óleo da menorá, e uma vez por semana ele trocava os pães da proposição. Sim. Então, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: quando ele entrava no lugar santo, do lado esquerdo tinha o candelabro e do lado direito tinha a mesa dos pães da proposição. Você podia explicar para a gente o que esses dois elementos aí do tabernáculo significam para a gente? Com prazer. Eu acho muito interessante como Deus fez a revelação e a ordem que Deus fez a revelação no tabernáculo, né? Ele começou, obviamente, com a Arca da Aliança. Depois ele fez com a mesa dos pães. Depois foi de dentro para fora. Foi de dentro para fora. Depois ele falou da menorá. E o interessante é que ele simplesmente desconsiderou e não falou do altar da adoração, do altar do incenso, né, que a gente chama. Ele foi falando do tabernáculo, fala das cortinas, aí fala do altar, fala da pia, fala do altar, fala da roupa do sumo sacerdote e por último ele fala do altar. E por que isso? Eu fiquei por muito tempo, pastor, eu fiquei me perguntando e orando, Senhor, mas por que você tem que me falar esse segredo? E até que eu tive paz no entendimento, obviamente estudando a palavra, porque a mesa, ela é um local de comunhão, é um local de encontro. Você vê quantas passagens na Bíblia tem essa figura, né? Davi mesmo falou, prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos, né? E unge a minha cabeça com óleo. E eu sempre fui falando no meu coração, porque a primeira coisa que eu quero com o homem é a comunhão. Ele não está interessado nos ritos espirituais, nos ritos religiosos. Não, ele está interessado na comunhão. A mesa, ele era feito de madeira e de ouro, assim como a arca, madeira de ouro, né? Que fala da humanidade de Cristo, né? A madeira de acácia fala da humanidade. E o ouro fala da divindade. Da deidade. Então, o que eu acho bonito, e a última peça antes da mesa dos pães é o propiciatório, aquela parte de cima da arca, a tampa da arca, que é de ouro maciço. Ouro maciço a gente sabe que representa a divindade, é Deus, né? Então, e é no único local no tabernáculo que fala de uma. Você sabe que no inglês essa peça não é propiciatório, é mercy seat. É mercy seat, ou seja, é um assento de misericórdia. E quem é que senta no local da misericórdia? É o próprio Senhor. Então eu acho muito lindo. De um lado senta o Senhor, Cristo na sua frente, com os pães lhe provendo o alimento para ser o sustento espiritual da nossa vida, também representado em Jesus, porque ele falou que eu sou o pão da vida, né? E do outro lado, quem é? É o inimigo do Senhor. Quem é o inimigo do Senhor? É aquele que ainda não conhece o Senhor. Mas aqui, obviamente, o sacerdote, ele é uma figura daquele que é redimido pelo Senhor. Então, o que Deus quer com isso, no meu entendimento, é que a primeira coisa que ele quer conosco é o nosso coração, é a nossa comunhão, através da palavra dele que é representada no candelabro. O candelabro é a pessoa de Jesus, porque é feito exclusivamente de ouro maciço, tem os sete braços. As 7 braços, que sendo que um deles é o central, que dá o apoio para os outros 6 que saem do lado, que 6 a gente sabe que é o número do homem, o 7 é a perfeição de Deus, né? Então a gente vê ali a representação do próprio Jesus que dá a luz ao mundo, né? Então eu acho uma figura muito... Então tanto o candelabro quanto os pães, as mesas dos pães da proposição falam de Jesus. Jesus que é a luz do mundo e Jesus que é o pão da vida, né? O candelabro que fica à esquerda de quem entra é a luz do mundo. Exatamente. E à direita, a mesa dos pães da proposição, Jesus é o pão da vida. E o fato de que o óleo tinha que estar, né, sendo combustível para aquela iluminação, significa que a luz que Jesus brilhou não foi em si mesmo, mas foi pelo Espírito Santo, porque ele não fez nada a não ser pelo poder do Espírito Santo, porque enquanto ele estava na terra, ele estava absolutamente esvaziado de todos os atributos da divindade. Não da divindade, mas dos atributos, do poder e tudo mais. Então a luz de Jesus
que ele brilhou foi a luz através do Espírito Santo, que é o óleo, né? Amém. E luz é tão presente, né, nos evangelhos. E quantas vezes Jesus... Eu gosto muito daquela passagem de João, capítulo 8, quando ele está no templo, né? A Bíblia fala que ele estava na área do gasofilácio. E quem estuda o templo, quem conhece ali a área do templo, sabe que ali tinha aquelas tochas gigantescas que eram acesas, né? E Jesus fala ali para a multidão: eu sou a luz do mundo, querendo dizer, aquela luz que vocês estão vendo ali, sou eu. Quem me segue, né, não ficará não andará em trevas. E eu acho muito linda essa passagem. Agora, ô Márcio, e o altar de incenso, o que ele representa? O altar de incenso, ele também é o local, ele também vai representar a Cristo, né? Porque mas Cristo como o quê? Como sumo sacerdote, né? Como intercessor por nós. O intercessor por nós. Hebreus é um livro maravilhoso, que fala que Jesus é o sumo sacerdote que entrou eternamente se apresentando perante o Senhor em nosso favor, né? Então o altar do incenso ele é muito significativo por essa razão. E o que eu acho interessante, pastor, óbvio que eu deixei aberto aqui propositalmente, né? Mas a gente sabe que isso aqui era fechado, aqui tinha as cortinas por cima, né? Eu acho muito interessante o fato de Deus ter fechado, ter lacrado essa área aqui, né? Porque, primeiro, não entrava luz de lugar nenhum, a não ser do candelabro. E depois é uma experiência única, né? O povão não entrava aqui. Isso diz pra gente de como Deus quer ter comunhão individual. Né? Aquele negócio de você ter a sua... Mas pera lá. Antes disso, vamos lá. Na época em que Jesus não tinha morrido, na época que funcionava o tabernáculo, as pessoas não tinham acesso a Deus. Elas precisavam de um sacerdote e de um sumo sacerdote. Sim. Mas quando Jesus morreu, esse véu aí que separa o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado. Sim. A ponto das pessoas que estavam lá fora enxergar o Santos dos Santos. Sim. E aí a Bíblia diz que foi aberto um novo e vivo caminho pelo seu sangue, através do véu que é o seu corpo. Então o véu que se rasgou fala do corpo de Jesus que foi rasgado. Então o corpo de Jesus tendo sido rasgado, então por isso que eu falei, a comunhão individual, ela só existe depois que Jesus morreu, e esse véu já não existe mais, porque antes nem eu, nem você, nem ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Concordo. Sem dúvida. Antes disso, hoje, todos nós somos sacerdotes. Isso significa que todos nós podemos entrar na presença de Deus. Exato, exatamente, tem toda a razão. Eu falei nesse sentido pensando já na época atual, né? Sim, exato. A figura, mas pensando na época atual. Eu gosto muito desse momento, dessa ideia de intimidade com Deus que existia aqui. Agora uma pergunta, Márcio. É uma pergunta... na verdade, eu tenho a resposta, mas eu queria saber se você já pensou nisso. Vamos lá. Fora do tabernáculo, quem iluminava era o sol. Sim. Tá bom? Então, a Bíblia fala de uma revelação geral. Você olha para a natureza, você vê a glória de Deus. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Não é isso que diz o Salmo? Então, isso fala da revelação que até o ímpio consegue ter. É a luz natural. Quando você entrava no lugar santo, como você bem disse, a única luz que entrava ali era do candelabro, não entrava mais a luz do sol. Isso fala de um segundo nível de revelação, que é a revelação da palavra. Não é tremendo isso? Oh, yes. Mas e no Santos dos Santos? No Santos dos Santos não tinha candelabro. E era igualmente hermético e fechado. Como é que o sacerdote, o sumo sacerdote, se achava lá dentro? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta, mestre. Esse é o terceiro nível de revelação, porque a luz
dos Santos era a luz da Shekinah, da glória de Deus. E isso fala de uma revelação sobrenatural. Fala de um terceiro nível de revelação. Amém. A primeira é a natural, a segunda é a revelação da palavra, mas a terceira é aquela revelação que o Espírito Santo fala com você daquilo que não está nem escrito na Bíblia, mas que ele te revela, ele te ilumina, ele mostra o caminho. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um negócio. Como é que ela vai saber se é de Deus ou não, se não está escrito na Bíblia? Exato. Mas ela tem o Espírito Santo que fala com ela sobrenaturalmente. Então, eu creio que este caminho para a presença de Deus leva o homem a um aprofundamento da revelação. A primeira revelação que todo mundo vê da natureza, olha como Deus é grande, que lindo. A segunda é só para quem já creu em Jesus e aí vai receber a luz da palavra. A palavra nos instrui. Mas tem momentos na vida da gente, meu amigo, que se não for a glória, a Shekinah de Deus para revelar esse terceiro nível de relacionamento, a gente não tem respostas. Então era isso. Isso não preparei antes, não. Isso veio agora. Essa é a pergunta de vestibular, pastor. Essa aí eu vou aprender contigo. Mas, ô Márcio, fala um pouquinho dessa questão da arca que você citou tão bem, do propiciatório. Explica para mim por que a arca representa a presença de Deus. Fala dos utensílios, essa coisa do querubins. O que o sumo sacerdote fazia no dia do Yom Kippur, quando ele entrava no Santos dos Santos? Conta pra gente aí. Bom, em primeiro lugar, essa arca ela era formada de duas partes. Deixa eu tirar aqui o meu tabernáculo aqui rapidinho, que eu tô com a minha arca também, que eu achei a arca, pastor. Indiana Jones. Ô, glórias! Eu achei. Tô aqui com a minha arquinha aqui, ó. A arca ela é feita de dois elementos, né? Primeiro essa parte de baixo eu chamo de um baú e depois a parte de cima do propiciatório. O interessante é que as medidas que Deus dá na Bíblia, elas formam exatamente a medida do homem e que é o número 6 e o número 8, que é a ressurreição. As proporções, né? As proporções, exatamente. Depois ele fala de uma coroa, dessa aba que serviria para o apoio desse propiciatório. É como uma moldura de coroa, né? Em cima da É uma própria moldura e ele fala especificamente para depois fazer... No inglês ela fala inclusive de crown, que é coroa, né? E depois ela tinha uma camada de ouro por fora, uma camada de ouro por dentro. Então, esses três elementos juntos, né, é a parte de ouro, madeira no meio e ouro por dentro, tem a simbologia da trindade nela. E quando você fala do tabernáculo, do propiciatório, que é essa tampa aqui em cima, ela é de ouro maciço, batido. E fala dos querubim. Se você vai em Apocalipse capítulo 4, na revelação do trono de Deus, ali está falando que existem os quatro seres viventes. Os seres viventes, né? Que alguns interpretam como sendo outros querubins, etc. Mas o fato é que Deus colocou esses dois anjos nessa postura como a figura e sombra do que há no céu. E ele sentado no meio como o trono de misericórdia, como assim algumas traduções chamam, né? Então, esse objeto tipificava a glória de Deus, a presença gloriosa, e Deus falava desse meio. E a Bíblia é específica, falando no livro de Apocalipse, justamente desse mesmo design. Então, a gente está vendo uma miniatura do que é no céu. Do que é o trono, né, do céu. Do que é o trono, exatamente. E interessante que Deus fez questão de não se desenhar aqui. Interessante, ele vinha na nuvem, né, e falava do meio dos espírito, anos, né? Eu acho fantástico isso. Agora, Márcio, o que o sumo sacerdote fazia nessa propiciatória aí? Porque a Bíblia diz em Romanos que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Sim. O que significa isso? Ele aspergia o sangue do cordeiro aqui em cima. Como um nos quatro cantos. Nos quatro cantos, mas ele aspergia aqui em cima também. A Bíblia fala disso. Não, então, é em cima, mas
envolvendo os 4 cantos, tinha que cobrir a arca inteira. Sim, sim. Então, é o símbolo do próprio Senhor Jesus se derramando diante do próprio Pai. É uma figura muito linda, né? Eu gosto muito daquela cena no filme do Mel Gibson, quando Cristo está sendo crucificado e, de repente, a câmera olha de cima e, como uma gota chorando, cai. Né? Eu imagino exatamente essa mesma cena do Senhor Deus olhando para baixo, olhando aqui, vendo o sacerdote e sabendo que um dia ele veria o próprio Filho sendo crucificado na cruz em nosso favor. Isso é maravilhoso. Agora, o que tinha dentro dessa arca? O que isso representa? Ah, isso aí foi um professor que me ensinou, que eu fiquei maravilhado outro dia, né? Mas eu acho... Existiam 3 elementos aqui dentro. Existia as tábuas da lei que o Senhor havia dado a Moisés, haveria de dar, né, a Moisés, a vara de Arão que floresceu e um pote com maná. E eu acho muito lindo, foi o Senhor que me ensinou, tenho que falar, Deus olhando para o propiciatório e tendo dentro da Arca da Aliança as 3 coisas que condenavam o homem, né? Exato. O homem era condenado pela quebra da lei nas tábuas, né? Ele era condenado pela rebelião na vara de Arão, e essa história é incrível, né? É lá em Números. E ele também era condenado no maná, porque ele reclamou sobre a provisão que Deus daria. Então, é como se Deus escondesse, né, de nós a prova da acusação. Exatamente. E ele escondeu tão bem guardado que ele fez questão de ocultar em 4 paredes. Até dele, né? É lindo demais. Ele olha e não vê, ele vê o sangue. Porque assim que Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus, ele não vê os nossos pecados. Ele não vê. E é muito lindo você ter essa percepção, né? De que isso não ficou no Antigo Testamento, isso não ficou na Arca da Aliança, isso é hoje, isso é real. Né? Outro dia eu brinquei com um amigo, dizendo que Deus fala que ele coloca os nossos pecados, né, no fundo do mar, né, que ele esquece. Eu falei, é por isso que o Titanic tinha tanta poeira no fundo do mar. Né? Tá tudo sujo, tá os nossos pecados, tudo sujo lá embaixo. Mas, ô Márcio, eu acho muito legal a gente aprofundar um pouco sobre essas 3 coisas que estavam lá dentro, porque o que acontece? Deus fez questão que Moisés colocasse aquilo lá dentro. As 2 tábuas da lei que Deus deu para Moisés. Só que quando Moisés desce do Monte Sinai, ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. Ele fica tão furioso que ele joga no chão e quebra as tábuas. E aí Deus falou, agora você vai ter que escrever de novo, e dessa vez não sou eu que vou escrever, é você que vai ter que esculpir. Mas essas 2 tábuas que Deus escreveu foram colocadas lá como uma prova da desobediência do povo. Porque o primeiro mandamento é: não terás outro Deus diante de mim. Ou diante de ti, né? Sim. E aí o que acontece? Ele chega e logo de cara o povo já está com outros deuses. Sim. Feito pelo próprio Arão, que era o sacerdote. Sim, então, é a primeira prova... E saiu esse bezerro, né? Isso. É a primeira prova já do pecado do homem. A vara de Arão, eles questionaram a autoridade de Arão como sumo sacerdote. Por que ele, não eu? Eu estou falando dos líderes de Israel. Então Deus falou, vocês não estão acreditando que é ele? Então vocês vão fazer o seguinte, cada líder de tribo, aí, cada líder vai pegar o seu cajado e vai botar dentro do tabernáculo. E o Arão também vai botar o dele. No dia seguinte, vocês vão lá e pegam cada um o seu. Quando chegou na hora deles pegarem cada um o seu, o de todo mundo estava igual. E o de Arão floresceu a flor de amendoeira. Ficou cheio de flores o cajado dele. Aí todo mundo falou, uau, ele é um escolhido. Ele é o cara. Mas a atitude deles foi de pecado, de resistir à liderança espiritual que Deus levantou. Isso acontece até hoje. Muita gente se levanta contra os líderes espirituais dizendo, não concordo com ele, por que ele não eu? Por que eu tenho que obedecer? Ele é homem, ser humano. Mas não importa, foi a pessoa que Deus escolheu. Exatamente. E a prova disso é que a vara floresceu. Mas Deus falou, eu quero que isso aí fique lá na arca também. Porque isso é uma outra prova
contra vocês. E o terceiro, que era a provisão maravilhosa de Deus, que é o maná, eles chamaram de pão vil. Ou seja, sim, foram 3 pecados. Pecados contra a lei de Deus, pecado contra a liderança que Deus escolheu e contra a provisão de Deus. Isso eram provas contra o homem, para a condenação do homem. Aí Deus manda fazer uma arca, coloca lá dentro, o propiciatório representa Jesus, o sangue sobre ele é o sangue de Jesus, e quando Deus olha, ele não vê aquilo. Ele vê o sangue. É por isso que a Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. Aquilo era uma figura. Mas quando Jesus vem, o sangue de Jesus não cobre, ele destrói os pecados. Porque o sangue de touros e de ovelhas e de bodes não destrói os pecados. Tanto é que todo ano eles tinham que renovar os sacrifícios no dia do Yom Kippur. Mas o sangue de Jesus não, uma vez para sempre, como diz o livro de Hebreus, né? Ele nos protege e nos perdoa de todos os pecados. Agora, tem um aspecto que eu queria colocar até para a gente debater, que eu acho interessante, em profundo respeito aos judeus que eu tenho, o judeu praticante, né, hoje, que ele tem um coração voltado para o Senhor, ele tem um problema sério, né, pastor? Ele tem um problema sério, porque ele vai na sinagoga e não tem como ele apresentar sacrifício. Mas sabe o que eles dizem? Depois que o templo foi destruído? Que é substituído agora pela Torá. Não adianta, meu amigo. Quando a pessoa não quer ver, não quer ver. Não tem Mas jeito. Essa venda dos olhos um dia vai cair, porque Deus prometeu, né? Se o senhor me permitir, eu queria fazer uma colocação que eu achei tão lindo, estudando semana passada sobre a menorá, inclusive. Vou tirar aqui, vou trocar aqui a menorá. Esse pecado de insubmissão é interessante que ele aconteceu na tribo de Levi, que eram os caras que serviam ali todo dia, eles viam o serviço levítico, né? E Deus é muito sábio, que ele deu todo o design da menorá com a flor de amêndoa, com os botões, né, que a Bíblia fala, e com a própria amêndoa, né? E se a gente lendo no livro de Números, a gente percebe que Deus falou para eles, olha, pega uma vara e coloca lá, mas ele não falou qual vara que era. Pega a vara qualquer. E eles pegaram as 12 varas, colocaram dentro do Santo dos Santos, e a vara que floresceu, ela se transformou numa amendoeira. O que é tão sensacional, que mostra era uma coisa morta, né? E que reviveu, e que deu fruto. Quem é esse? Até Jesus é. Não, mas eu acredito que era uma vara de amendoeira já. Só que era uma vara que tinha morrido, que eles tinham limpado, era um cajado. E ali reviveu. Entende? Eu acredito que era assim, mas não quer dizer necessariamente que não pudesse ser outro. Eu nunca tinha pensado por esse prisma aí. Eu li numa enciclopédia que eu tenho de símbolos judaicos, que a amendoeira era uma árvore, é a primeira árvore que floresce em Israel. E eu achei muito interessante Deus ter colocado esse detalhe. Por que ele não colocou oliveira? Que a gente sabe que é tão comum, né? E não era uma árvore que, pelo menos até onde eu sei, que existia no deserto. A Bíblia fala da madeira de acácia. Não tem, com certeza não tem. Pois é. Oliveira no deserto não tem. E eu achei muito, muito especial Deus colocar, pega a vara. Agora, qual que vai ser, não sei. Mas ele falou que na hora do florescimento foi uma amendoeira, que é o símbolo disso aqui. Ou seja, não só os caras... E ele falou, na de Levi, que é da tribo de Arão, escreve o nome dele, Arão. Escreve aí. E acho Deus muito curioso da forma como ele faz. Então, os Levi, o povo, quando viu, não só eles se tocaram pela simbologia que eles viram aqui, como eles pegaram a vara, realmente é Arão. É inequívoco. Não tem jeito, é ele mesmo, né? Isso fala muito da religião. É maravilhoso isso. Sem dúvida. Agora, Márcio, a gente sabe que Jesus
é comparado com o tabernáculo, né? Porque lá em João, capítulo 1, né? Fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós. Esta palavra habitou é o que? Tabernáculo. Tabernáculo. Tabernáculo, é. Então isso é uma prova que as próprias escrituras, o próprio apóstolo João deixa claro que o tabernáculo era uma figura, era uma sombra de Jesus. Amém. Porque o tabernáculo era a habitação de Deus entre os homens. E quem é o Deus entre os homens que habitou entre nós? É Jesus. Exatamente. E é interessante que ele continua essa mesma passagem falando que João, né, Batista, vinha testemunhar a respeito da luz. Ele não era luz. A luz viria... Não era luz, mas veio para que testemunhasse da luz. Novamente, a verdadeira luz que ilumina todo homem. É maravilhoso esse texto. Exatamente. Mas, mais uma vez, ele colocando um elemento do tabernáculo ali para todo judeu entender. Mas sabe uma coisa que eu acho linda? Depois, quando evoluiu para o templo ele tinha as mesmas proporções e tudo que tinha no tabernáculo, tá? Só que ele tinha uma barreira na parte dos gentios, chamada de barreira Soreg, que estava escrito, inclusive, assim, proibido de passar daqui, e se você passar é por sua conta e risco. Ou seja, podia morrer, podia ter qualquer coisa. Do mesmo modo que no tabernáculo, se uma pessoa entrasse, um sumo sacerdote entrasse lá, não tivesse purificado, ele morria lá. Sim. Tinha aquela cordinha que puxava e tal. Sim. Mas quando Jesus... Então, os gentios ficavam fora. Depois dos gentios, só as mulheres e os homens podiam ficar no pátio das mulheres. Depois tinha aquela porta de Nicanor, né? Que entrava no pátio dos homens, só os homens podiam entrar, as mulheres já não podiam mais. E depois do pátio dos homens tinha o lugar dos sacerdotes lá no altar, sacrifício. Depois os sacerdotes podiam entrar no lugar santo e só o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Ou seja, era uma religião de excludência. Cada vez mais ia ficando gente para fora, ia diminuindo o número de pessoas que entravam, até chegar no lugar em que um homem podia entrar uma vez por ano. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, isso tudo acabou. Agora pode entrar gentil, judeu, pecador, velho, jovem, de todas as tribos, línguas e nações. É maravilhoso isso, né? Amém. Sem dúvida. E, pastor, tem uma experiência que eu passei que para mim foi muito marcante. Eu tenho uma história de amor com o tabernáculo desde do início da minha conversão. E eu acho que, pelo fato de eu gostar de louvor e adoração e tocar, meu pastor sempre me pediu para ministrar louvor, acabou que eu estudei muito esse tema e acabei trabalhando com isso. Eu vim para os Estados Unidos trabalhando, fazendo a Bíblia, como o senhor sabe. Para quem não sabe, aquele programa Glow e também Illumina, aquele programa espetacular. O Márcio foi um dos desenvolvedores, foi lá para Israel, tirou foto de tudo quanto é lugar, até dentro do Domo da Rocha, né? Você tem aquela foto lá. Era exatamente isso que eu ia falar. O meu sonho era ir para Israel. E Deus, quando quer presentear a gente, ele não faz coisa à toa, né? Ele não faz coisa simples, né? E ele me mandou para Israel numa equipe onde nós estaríamos filmando um documentário sobre a vida de Jesus, né? Então eu era responsável para tirar foto 3D, que é aquela foto que varre o ambiente assim, né? E depois a gente conecta numa experiência virtual que você pode olhar, etc. E quando a gente foi lá para Israel, a gente conseguiu a permissão de ir ali no Domo da Rocha, que era específico só para muçulmanos. Naquela época não estava aberto nem para turismo, né? E entramos dentro do Domo da Rocha, e o Domo da Rocha ele estava sendo reformado por dentro. Então, eles desconsagraram a rocha, como eles falam, né? Desconsagraram a rocha. E a pessoa que estava dando o tour pra gente, ele ficou tão maravilhado com o equipamento que eu estava falando, que um amigo vai falar: escuta, será que ele pode ir ali em cima? Pastor, eles deixaram eu subir em cima da rocha. Tá? Gente, a rocha que Isaac teria sido oferecido, e os muçulmanos acham que foi Ismael. Não só isso. Eles o lugar dos santos dos santos, né?
deixaram eu subir em cima da rocha para fazer aquela foto virtual. Então, quando eu subi na rocha, eu estava carregando uma máquina super pesada numa mão, a outra na outra. Eu tropecei naquela máquina. Foi computador para um lado, foi a máquina para o outro, o Márcio para o outro. E quando eu levantei, eu estava com o rosto na pedra assim, tinha um pedaço da pedra que estava quebrado, pastor. Adivinha o que eu fiz? Você trouxe? Trouxe um pedaço da pedra no meu bolso. Tá de brincadeira. Não, senhor. Essa aqui, ó, pedaço da rocha sagrada. Botei essa eu não sabia. E tinha 2 guardas com metralhadora olhando assim. Eu tremia, pastor, eu tremia. Aí, o que foi engraçado é o seguinte. Em 2 Reis, capítulo 8, se não me falha a memória, acho que você lembra quando Salomão traz a inauguração do templo, tem aquela festa tremenda, eles trazem a arca, né? E a Bíblia diz que a arca foi colocada no seu lugar, tá? Então tem a marca, né? Tem, pastor. Salomão ele cavou na arca, cavou na topo rocha. Da rocha, ele cavou um platô. E o meu objetivo era tirar a foto do platô, né? E na hora que você tá lá, aquele nervosinho, os 2 guardas assim, com a metralhadora, cadê que eu achava o platô? Cadê eu achava o platô, pastor? Aí eu falei, Senhor, me ilumina aqui agora, em nome de Jesus. Eu botei a máquina assim, a máquina girou, fez aquela foto. E eu me escondi para que eu não saísse na foto, me escondi num lugar ali. De repente, quando eu subo de novo para a rocha, pastor, eu vi aquele platô. Eu olhei, os guardas não estavam me olhando. Eu fui até aquele platô, levantei a mão para o céu, comecei a glorificar a Deus com a mão para o céu ali. E foi uma experiência inesquecível na minha vida. Inesquecível. E o interessante é que no dia seguinte, eu estava numa livraria e achei um livro, está até aqui em algum lugar, do Lynn Rittmeyer, que é um dos maiores arqueólogos do mundo, sobre ali o Monte do Templo. E eu comprei o livro chamado The Quest e achei o mesmo local. Ele falou, aqui ficava a Arca da Aliança, que foi o mesmo local que eu pisei, né? Mais tarde ele acabou sendo contratado para trabalhar conosco. E eu trabalhei com ele durante uns 2 anos, quase 3 anos. E quando ele soube dessa experiência que eu subi na rocha, ele ficou muito bravo. Ele falou, menino, como é que você vai a primeira vez em Israel e você sobe no lugar que eu espero há 35 anos? Mas eu tirei uma foto desse local e dei para ele, ele acabou publicando num livro dele. E fez lá a menção lá. E coisas que Deus prepara são inesquecíveis, né? Mas, Márcio, que prazer, quero te agradecer imensamente. Nós vamos ter que terminar, porque hoje eu tenho ainda uma outra live. Mas foi maravilhoso. Eu quero dizer para todo mundo que ainda não se inscreveu no canal do Márcio, tanto no Instagram, Márcio Tex, Márcio Teixeira é Márcio Tex, e também no YouTube dele, lá tem tudo isso que a gente falou com muito mais profundidade. Que Deus te abençoe, que abençoe a Carol, sua família. Obrigado. Foi maravilhoso. Eu vou gravar, vou subir tanto no meu Instagram, para você poder compartilhar, quanto também no feed, para que vocês possam compartilhar com as pessoas. Quero pedir para você ir lá naquela setinha e compartilhar para que o maior número de pessoas possa ver, em nome de Jesus. Valeu, Márcio. Pastor, antes da gente ir, eu gostaria de te agradecer. Você é uma bênção na minha vida, além da nossa amizade. Você me ensina muito a Bíblia e quero te agradecer porque pelo convite, novamente, por estar aqui junto com você. Quero agradecer também a um monte de gente, amigos que me dão uma super força, que vibram por estar aqui. Eles têm que eles estão aí ao vivo. Mandar um beijo para minha mãe, que ela está me assistindo. Ei, que legal. Não vejo a hora de vocês estarem aqui para a gente poder ter comunhão e estar aqui junto, aprendendo só mais. O Trump deixar, a gente vai. Ah, rapaz, tá complicado, mas Deus assim permitirá. Deus te abençoe, manda um beijão para Lívia. Amém, querido.
Um beijão nos netos e que aquela igreja continue sendo uma luz nesse país. Amém. Através da sua vida, que eu sei que é um homem tremendo usado por Deus aí, tá bom? Obrigado, querido. Um abraço e nos vemos em breve. Se Deus quiser. Um beijão pra vocês.